Ambos têm a melhor genética, mas a estrutura do Chris Bumstead, para mim, é imbatível. Eu não vejo hoje ninguém ainda dentro da classe que pode, né, superar. Assim como foi o Arnold, né? O Arnold parou lá, 3 anos, o Frank Zane entrou, ele simplesmente voltou e ganhou. O Ramon tem o arredondamento, mas não tem a estrutura do Chris Bumstead. O Chris Bumstead tem o arredondamento, tem a estrutura e tem esse crisping look. Seria interessante ele deixar o Ramon ganhar alguns títulos, né, 1, 2, 3 títulos, para de repente ficar interessante o retorno dele. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho fundamental a gente tocar nesse assunto. A gente está falando de celebridade, da importância do Arnold, da importância de outros caras no cenário. E assim, eu queria que você explorasse o seguinte, Edson. O Chris Bumstead se aposentou, né? Sim. Ele era um cara que carregava a Classic nas costas. A gente teve aqui com o Lee Haney há pouco tempo e foi questionada essa questão da Classic Physique, e ele falou, olha, eu acho que a Classic, os caras tinham que receber mais. Aí o Chris Bumstead vem e fala, olha, eu vou botar uma grana aqui para vocês pagarem mais para os atletas. Isso aconteceu o ano passado. Eu queria que você desse a sua opinião no seguinte. Na verdade, são duas perguntas em uma. O Chris Bumstead fez uma postagem deixando assim um ar de suspense. E se eu voltasse, né? Você acha que existe uma possibilidade dele sair da aposentadoria? Como seria isso? E você acha que o Ramon conseguiria, mesmo com esse gap de evolução, porque o Chris Bumstead se aposenta, ele conseguiria ainda assim vencer o Chris Bumstead num possível retorno? Eu sei que é meio aleatório, porque você não tem como falar isso de forma precisa, mas como que você enxerga, por exemplo, o retorno desse cara? Porque o esporte ficou órfão. Eu não vejo um outro representante em nenhuma classe de peso que faça o mesmo papel que o Chris Bumstead a nível de computador também. Deu uma cortada. Mas você entendeu a pergunta? Sou eu com o botão aqui, ó. Não, ele vai travar, é o meu computador mesmo, ele vai dar uma parada já. Então, uma forma analítica e de analisar o que está acontecendo antes de levar a emoção, né? Porque a moçada vai muito pela emoção, aí fica, volta, é porque o meu sonho era aposentar e ganhar de você, e bababá. Na minha opinião, meu ponto de vista, o Chris Bumstead, ele parou de competir, mas ele não parou de treinar. Né? Ele teve algumas mudanças, parou para poder ser pai, se ajustou, mas ele continua na mesma caverna treinando. Né? Ele continua treinando, continua se dedicando. A gente viu aí cenas do Randy Rambat de novo com ele. Então, assim, você acha que ele eu acho que o Chris, de repente, na minha opinião, eu acho que o Chris ele lembra muito a forma de pensamento do Arnold. Do Arnold, né? Como marketing, entendeu? Ele sabe que a bola dele caiu um pouquinho depois que ele saiu do palco. Então, assim, por que não eu esperar alguns anos, como aconteceu com o Frank Zane? Frank Zane começou a ganhar muito destaque, o Arnold falou assim, peraí, deixa eu acabar com a festa desse cara. Foi lá e voltou e ganhou do Frank Zane. Então, assim, eu acho que o Chris Bumstead, por ele ter simplesmente dado uma interrompida nos palcos, não quer dizer que ele seja batível. Né? Porque, afinal de contas, quando ele estava lá, a diferença entre top 2, top 3 e o primeiro era muito grande. Muito grande. Né? E a gente sabe do potencial genético a estrutura óssea dele, né? A estrutura óssea é incrível. Eu acho que se o Chris voltar, independente da evolução do Ramon, né? Vai ficar aí os emocionados, falar assim, ele não é brasileiro mais, ele tá torcendo pros gringos, ele nem é gringo, ele é canadense. Sim. Né? Analisando mesmo de uma forma, né, analítica e vendo o que está acontecendo hoje, né, e respeitando, né, característica genética, porque é isso que vai determinar também o esforço físico mais a genética que vai trazer o melhor resultado. Ambos têm a melhor genética, mas a estrutura do Chris Bumstead para mim é imbatível. Eu não vejo hoje ninguém ainda dentro da classe que pode, né, superar. Assim como foi o Arnold, né? O Arnold parou lá 3 anos, o Frank Zane entrou, ele simplesmente voltou e ganhou. Né? O Chris Bumstead, eu vejo ele o seguinte, ele tem aquela estrutura óssea perfeita, né? Ele é uma ampulheta, né? E ele tem também os cortes muito profundos e muita densidade, né? Ele lembra assim, é diferente, mas a densidade, tamanho, devido à proporção, mas ele lembra uma definição que o Dorian tinha, assim, né? É aquela crispy, né, que fala, né? Exato.
sabe? Então aquilo ali, quando você está em cima do palco ali, com aquela estrutura óssea, com aquela densidade, fica difícil. A imagem também, cara... o que os americanos falam aqui, né, o roundness, o arredondamento. Então, assim, o Ramon tem o arredondamento, né, conheci de perto e tudo mais. O Ramon tem o arredondamento, mas não tem a estrutura do Chris Bumstead. O Chris Bumstead tem o arredondamento, tem a estrutura e tem esse crisping look. Né? Então, assim, quando ambos sobem no palco, é impressionante. Mas quando você olha o Chris, você fala, velho, não tem como bater esse cara, velho. É muito. Tu acha que ele voltaria para Classic ou você acha que ele se arriscaria na Open? Eu acho que o Chris é um cara inteligente. Ele é um cara bem assessorado. Ele é um cara que, para marketing, e de repente na ideia de lançar um outro produto, que é onde vai ser a maior rentabilidade dele. Né? Eu lembro da marca de roupa dele, quando ele lançava, ele falava uma semana antes, no dia que ia lançar, ele abria, era 2 horas depois, sold out. Vendeu tudo. Entendeu? Então eu acho assim, como marketing, né, ele é um cara inteligente. E com certeza eu acho que há uma grande possibilidade dele voltar e seria fantástico para o esporte. Né? Agora seria interessante, aí é uma opinião minha, seria interessante ele deixar o Ramon ganhar alguns títulos, né, 1, 2, 3 títulos, para de repente ficar interessante o retorno dele para vencer um cara que está unânime, né? Porque o Ramon só venceu um título. Vencer mais 2 títulos, como foi o do Frank Zane. Exatamente. Fazer a mesma história. Ganhou, legal. Agora eu vou lá mostrar para você. Vou voltar para ver, né? Porque aí seria realmente um marketing perfeito, né? Porque o Ramon, como ele venceu só um título, né? Ele venceu o ano passado. Por um ponto. E aí o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, que o campeão, ele realmente acontece na defesa do título. Né? Quando você defende o título. Ou seja, esse ano é que ele vai realmente se colocar à prova. Porque os caras vão vir esse ano para vencer ele. Entendeu? Sim. O alemão então, é bom assim, também, viu? Ele alemão também é bom, viu? Ele tem uma estrutura novo, né? Melhor que a do Ramon, óssea. Ganhou de 22 anos? É isso que você tá falando? Não, o Mike Summerfield também eu acho... o Summerfield. O Summerfield. Mas assim, então você acredita que se o Bumstead voltasse, ele não iria se arriscar numa Open Class, né? Na categoria dos Mass Monsters? Eu acho que não, porque o Chris já mostrou pela conduta dele que ele não é um cara que quer partir para a loucura para poder ir para uma Open. Ele sabe que para poder ir para uma Open ele vai ter que andar numa corda bamba, entendeu? E aí o risco de cair dali é muito maior. E ele foi um cara que teve muito sucesso. Ele já teve essa oportunidade, né, de competir naquele show na Open. Ele viu que, cara, para encostar nos caras ainda falta muita coisa ainda para poder chegar lá. E eu acho que vai ser muito mais inteligente para ele esperar todo mundo esfriar, né? Igual você falou, deixar o Ramon ganhar mais uns 2 anos, e aí ele volta e acaba com a festa e ganha a ascensão de novo dentro do bodybuilding.